Mas antes de falar, Mauro, sobre esse São Paulo e Botafogo no Morumbi também hoje, essa situação do Flamengo, hein? Com relação ao processo de aquisição de um clube em Portugal. É o Leixões, né? Um clube de Portugal. O Rodolfo Landim já deixou claro que é verdade. O Flamengo negocia com o Leixões. Por quê? Porque a ideia do Flamengo é abrir de vez as portas no mercado europeu. Gerar visibilidade, ter receita em euro, né? E criar uma vitrine na Europa para alguns dos seus atletas. O Flamengo quer sim, talvez não ser o dono, mas ter sociedade no Leixões. Só que, e internamente é positiva essa ideia porque Portugal é a base ideal pela quantidade de brasileiros que tem no país e também, consequentemente, o número de torcedores do Flamengo. Agora, os torcedores do Leixões estão se manifestando contrariamente a isso, né, Mauro? Eles estão dizendo, não, vai perder a identidade do clube, botaram até a expressão, mete o pé daqui. Foi a expressão usada pelos torcedores de Portugal. Pelo que você tem de contato lá no Flamengo, realmente isso vai se concretizar? E outra... Acho que isso aí é conversa de período eleitoral. Eu acho que não tem sentido o Landim, final de contrato, falar em comprar clube, né? Então, que isso seja visto lá na frente. E tem que averiguar qual a condição do clube. Tem uma dívida? Qual o tamanho dessa dívida? Vai comprar um clube endividado? Para quê? Qual o sentido? O Flamengo quer fazer estádio, comprar clube em Portugal? Vai conseguir isso tudo? Primeiro, além de comprar o terreno, tem que pensar em como viabilizar a construção do estádio. É uma obra de valor elevadíssimo, de longo prazo. Me parece, mais uma vez, uma questão muito de época de eleição. Acho totalmente fora de hora se discutir uma coisa dessas com o clube começando agora a discussão sobre as eleições a ficar mais acentuada. E tem uma coisa esquisita que está acontecendo. Segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube vai definir a situação se aprova ou não, né, a compra do terreno. Deve aprovar, lá do gasômetro. E aí estão convocando as torcidas organizadas para irem para lá. Qual é a finalidade disso? Pressionar os conselheiros que eventualmente votam contra? Porque um conselheiro pode eventualmente voltar. Por exemplo, eu sou favorável à compra do terreno, mas se alguém me mostrar que a compra do terreno pode ser perigosa ou nociva ao Flamengo, ou arriscada em determinadas situações, eu posso mudar de ideia. Se eu sou um conselheiro, vou lá, alguém apresenta, olha, o custo é esse, mas tem isso. Se o cara for convincente e tiver argumentos sólidos e realmente convincentes, eu poderia mudar de ideia. Falar, cara, depois disso aqui eu quero pensar mais. Eu não voto a favor. Um conselheiro pode mudar de ideia. Eu não sei se alguém da oposição, alguém... Agora não tem oposição, mas tem dissidências da situação, né, nas outras candidaturas, vai apresentar, de repente, um argumento que possa colocar uma interrogação na cabeça do Conselho Deliberativo. E aí você tem a torcida ali. Qual é o intuito? Eu não consegui entender. Os caras se reúnem toda hora para definir uma porção de coisas. Só agora é a convocação de torcida organizada? Para criar o quê? Um clima que... Eu não entendi quem convocou e por quê. Eu acho que o negócio não tem sentido. E esse negócio de Leixões eu acho um absurdo, falar de clube em Portugal. Você não acha uma boa ideia do Flamengo comprar um clube em Portugal? Não tenho elementos, não conheço os detalhes. Agora, pelo pouco que sei, o clube está endividado. Pelo pouquíssimo que sei, o clube está endividado. Vai comprar um clube endividado? Qual é o objetivo? Vai brincar de John Textor agora, que é dono de clubes agora? Não tem sentido isso, cara. O Flamengo tem que resolver os problemas dele aqui. Pode ser interessante, olha, o Fluminense teve um clube na Eslováquia. Como era o nome do clube? Agora até me esqueci. Eu tinha até uma camisa desse clube. Quem tinha? Fluminense. Tinha um clube na Eslováquia. Não sabia disso, não. Deixa eu lembrar. Mandava até jogadores para lá, né, mano? Mandava jogador para lá e tudo. Deixa eu ver aqui. Amorim? Samorim. Fluminense tinha um clube e não tem mais. E fazia um intercâmbio, mandava jogador para lá e tal. O que o Flamengo quer com Leixões? De que maneira o Flamengo vai aumentar a receita com Leixões e ainda por cima pagar? Qual é o planejamento? Qual é o programa para isso? Eu queria entender. Se o Benfica viesse aqui comprar a sua Olaria, que está muito tempo fora da primeira divisão do Rio, o que o Benfica faria? Ele vai botar jogador? Vai fazer o quê? Essa que é a questão. Qual a finalidade? Teve antes o Tondela. Eu não sei qual a diferença do Tondela para o Leixões, em termos de estrutura, torcida, condição econômica, endividamento ou não. Eu não tenho essas informações para me aprofundar num debate sobre isso. Mas eu acho curioso que isso surja no momento de eleição, sabe?
Aliás, está todo mundo falando, né? Todo mundo lá no Charla Podcast falando, foi lá o Bab, foi lá o Landim, deve ir o Maurício Gomes de Matos, agora está todo mundo falando. Tem que ir mesmo, não estou criticando não, mas agora eles querem falar por 2 horas, por 1h30, o Landim agora fala longamente, já foi no João Guilherme, ele está fazendo a campanha para o candidato dele, que é o Rodrigo, né, do de Abrantes. Mas eu acho totalmente fora de hora discutir uma questão como essa. Eu achei curiosa a convocação das organizadas para irem à Gávea no dia da reunião. O que vão fazer? Ficar lá batucando, gritando Mengo do lado de fora e os caras votando lá dentro? Quando, na realidade, essa é uma discussão importante. É importante. Repito, eu sou favorável que compre o terreno, que faça o estádio. Mas se forem... Agora, 2 coisas. Primeiro, a situação, no caso Rodolfo Landim, ou quem quer que seja que vai falar por ele, se não for o próprio presidente do clube, não sei como é que isso vai funcionar, diante do Conselho Deliberativo, ele tem que chegar lá e apresentar. Ó, isso aqui não é apresentar um PowerPointzinho de meia tigela. É apresentar algo concreto. Olha, o estádio custa, o terreno custa tanto, a descontaminação do terreno, pelas estimativas que fizemos, pesquisa e tal, pode custar de tanto a tanto. Nós temos esse dinheiro em caixa, nós podemos comprar o terreno. Ok, tem que pagar à vista. Tá? Isso não abala que o futebol do Flamengo, os outros setores do clube, por isso, que tem essa receita, tem isso, apresentou, ok, beleza, ok. Agora, como é que vai viabilizar? Como é que vai conseguir esse dinheiro? Fizemos essa estimativa, vamos vender tantas cadeiras cativas, vamos fazer tal, isso. O name right, a gente acredita que a gente consiga de tanto a tanto com base nos negócios feitos por outros clubes. O São Paulo virou Morumbi. Quanto São Paulo fatura? Quanto o Palmeiras faturou, vendeu já há 10 anos. Esse mercado, hoje, ele é mais interessante, no caso, a possibilidade de ganhar dinheiro com o name right, porque já se fala o nome dos estádios, né? No início ninguém falava, então ninguém queria botar dinheiro. Hoje mudou. Nós chamamos, né? O Química Arena, a Allianz Parque, né? E por aí vai. Arena MRV, todo mundo chama assim. Não chama, antigamente era Arena Corinthians, a própria Globo falava Arena Corinthians, Arena Palmeiras, agora fala. Todo mundo fala. Então, o Flamengo, quando for construir o estádio, evidentemente, vai encontrar, creio eu, né, a tendência natural nas empresas, a maior receptividade. Fala, pô, o estádio do Flamengo, torcida muito grande e tal, vale a pena botar o nome aí da minha empresa, porque a imprensa vai falar o nome da companhia, quando se referir ao estádio. Então você pode conseguir mais dinheiro. São Paulo, eu estava vendo os números outro dia, proporcionalmente São Paulo fez um acordo muito melhor do que o Palmeiras, se olhar em valores. Mas o Palmeiras fez um acordo lá atrás, é pioneiro. Aliás, o Palmeiras, não sei se está negociando, tudo deveria até pedir uma renegociação dos valores, que me parece, pelo que eu li nas matérias recentes, né, vale mais. Acho que vale mais. Porque todo mundo fala Allianz Parque. Eu já falei 2 vezes aqui. Então, para a empresa é muito interessante. Então, eu entendo que ele tem que apresentar isso. Como é que ele vai levantar esse dinheiro? Sabe? Apresentar e ser questionado. Aí os caras vão estar lá e vai ter uma torcida organizada lá fora, vai ter alguém falando, o Mauro César votou contra, o Bruno votou a favor, o Vampeta votou contra, os caras na bronca com o Mauro, com o Vampeta, que votaram contra, vai ser isso? Uma galera lá fora para ficar... Não tem sentido, gente. Sabe? A torcida... Sabe? Por que nesse dia? Que aí fica uma coisa meio cega. A torcida é a favor da compra do terreno, vamos fazer o estádio. Sim, mas a discussão é justamente para quem quer comprar, que é o presidente do clube, convencer o conselho de que é factível fazer o estádio, que é um bom negócio. Vou repetir pela 3ª vez. Eu sou favorável, acho que tem que comprar o terreno e fazer o estádio. Agora, se alguém... eu não sou nem sócio do Flamengo. Se eu fosse o conselheiro do Flamengo, alguém me apresentasse... Se o Landim me apresenta números ou argumentos frágeis e alguém apresenta argumentos sólidos que o coloquem em situação desconfortável, eu posso mudar de ideia. Fala, peraí, não, eu era a favor até agora. Agora eu quero ver direito isso aqui. Vamos discutir mais um pouco. Não vamos abandonar a ideia, mas vamos pensar de que maneira pode ser viabilizada. Essa proposta aqui, o que o Flamengo está apresentando, não me convence. Isso pode acontecer. Quando eu falo que qualquer pessoa pode passar por isso, exceto quem está ali amarrado à situação e vota incondicionalmente, né? Aí nem precisa fazer a reunião. O cara vai votar cegamente naquilo que o Landim mandar. Mas um conselheiro que tem um mínimo de independência, que pensa no Flamengo e não em ter carteirinha, ingressinho, né? Ser amiguinho do poder, o cara que é Flamengo e briga pelo Flamengo, esse cara, ele vai questionar. E aí você vai questionar com uma galera lá embaixo batucando e fala, pô, pessoal, tem um cara aí que tá votando contra, tem um cara, quem é? É o fulano de tal. Uma intimidação, porque você sabe como é que é isso, né? Como é que funciona? A torcida vai na paz, mas você se sente tão à vontade. Eu queria entender por que isso. Sabe? Porque tem tanta... Os caras outro dia, tem 2 ou 3 semanas, apresentaram a camisa do ano que vem.
Que aí a fabricante faz a camisa, mostra tal, o conselho aprova a camisa. Né? Não tinha ninguém lá, uma torcida organizada. Outros assuntos são discutidos, não tinha ninguém lá, e agora vai ter. É esquisito isso aí, eu não entendo muito não. E olha que eu sou totalmente favorável às torcidas organizadas, não sou contra a existência, nada disso. Mas eu acho que, nesse momento, acho no mínimo muito estranho que isso aconteça. Segunda-feira a galera vai estar pensando no jogo de quarta, de como fazer uma festa no Maracanã, né? Flamengo e Palmeiras, um jogo legal, né? Um jogo importante, Copa do Brasil e tal, mas vão estar lá no conselho. Quer dizer, é política, né? É a política do clube, essas coisas. E só pra você saber, Mauro, o Samorim, a parceria do Fluminense com o Samorim durou 4 anos. Foi de 2015 a 2019. Aí não rendeu nada, o Fluminense saiu fora. Sim. O Fluminense, na época que o Marcelo Teixeira estava lá na base, foi um cara muito importante na formação da estrutura do Xerém. Não sei se o Vampeta chegou a conhecê-lo, um cara muito bom, depois saiu de lá. E eles fizeram essas parcerias e o Fluminense começou a colocar vários jogadores no exterior. Tem jogador que foi para países até da antiga Cortina de Ferro, né? Por isso fizeram esse acordo. Não era só para o Samorim, não, mandava jogadores para outros lugares. Teve jogador que foi lá para o Azerbaijão, teve jogador que... O Scarpa jogou nos Estados Unidos, num desses intercâmbios do Fluminense. Depois ele volta para o Fluminense e tal, e segue no profissional até para o Palmeiras, né? Então... assim, no final acabou que isso não foi tão interessante, senão o Fluminense manteria até hoje. Pode ser que o Flamengo tenha um plano melhor, mas que plano é esse? Entendeu? É essa a questão. Eu vou comprar um time em Portugal. Pô, legal, para quê? Qual o sentido? Vai fazer o quê com isso aí? Eles alegam que é para ganhar em euro, né? Para revelar jogadores para o mercado europeu. Ou pagar dívida em euro? Se o clube tiver uma dívida muito grande, vai pagar uma dívida? Eu não consigo entender, assim, é muito vago, sabe? Tem que apresentar números, gente, coisa concreta. Ó. A situação do clube é essa. A gente vai fazer um investimento assim e a gente fez tal e tal projeção para fazer isso. Ok, tudo bem. Pode ser interessante? Pode, mas eu acho meio, sei lá, meio sem sentido. Quem trouxe o Leixões aqui para o Flamengo? Quem que apresentou? Isso tem que ser discutido no conselho, entendeu? Vem cá, como é que vocês chegaram a esse clube? Por que esse clube? Alguém é amigo de alguém, apresentou, tem um parceiro lá? Como é que é isso? Do nada surgiu o Leixões. Foi o Leixões que bateu na porta do Flamengo? Essas perguntas têm que ser feitas, entendeu? Essas reuniões são para isso. Isso desde que as pessoas sejam realmente interessadas em defender o interesse do clube. Isso em qualquer clube, né? Não só no Flamengo. Agora, se é aquele cara do conselho que está ali para ter carteirinha, ser amigo de dirigente, amigo do poder, quem sabe conseguir o ingresso do camarote do presidente, ficar ali puxando o saco de alguém, esses caras aí não servem para nada, né? Repito, em qualquer clube, não é só no Flamengo, não.